Seja bem-vindo para mais uma aula do método Liberdade para Sempre. Na aula anterior, nós estudamos os estágios do vício. Eu falei um pouco sobre o princípio da tolerância e da abstinência. E lembrando que na aula anterior eu disse que nós não vamos focar muito em como o vício é instalado, mas em como vencê-lo. E nessa aula de hoje eu quero falar sobre como vencer a abstinência, como vencer o processo de desconforto, tá? Para facilitar seu entendimento, a instalação de um vício se dá por três princípios, que são basicamente um resumo daquelas etapas, né, dos estágios do vício da aula anterior. O primeiro princípio é o princípio do desconforto. Depois, o segundo princípio é o princípio da adaptação. E o último princípio é o princípio do equilíbrio. Lembrando que para um vício ser instalado, ele passa pelo princípio do desconforto. Como assim, Rodrigo? Pode ser que você pense, poxa, mas um vício é tão bom, é tão saudável, é tão prazeroso, eu tenho desconforto? Sim. Lembra que o cérebro ele precisa passar por uma modificação? Aquilo é uma espécie de desconforto, desequilíbrio. Mas ele vai se adaptando, lembra na tolerância? O corpo vai se adaptando até atingir o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Você atinge o equilíbrio no vício uma vez que você depende dele para que o seu corpo atinja o equilíbrio químico, tá? O equilíbrio químico para que você se sinta bem, ok? Mas dentro aqui do consultório, quando eu vou atender um cliente, um paciente, ele fala, Rodrigo, é possível mudar? É possível adquirir novos hábitos? É possível vencer meus vícios? Tem tanto tempo que eu venho tentando. E eu ensino ele esse princípio aqui, ó. Porque para ser instalado um vício, passa por esse princípio. Mas para você também vencer o vício, passa por esse mesmo princípio. Quando você deixa, por exemplo, de consumir a pornografia, deixa de se masturbar, o que você vai sentir inicialmente? Desconforto. Lembra que o seu corpo aprendeu a atingir o equilíbrio químico consumindo aquele conteúdo? Né? Você consome para você ter um certo alívio, prazer, e o seu corpo adquirir o equilíbrio químico. Uma vez que você deixa de consumir, uma vez que você decidiu, falou assim, eu vou viver longe da pornografia. Primeiro por mim, depois pela minha família, pela minha saúde, pela minha espiritualidade, eu não vou mais consumir pornografia, eu não vou mais me masturbar, eu não vou mais me autodestruir com esse vício. Quando você decide, passa ali um dia, 2 dias, e aí vem a abstinência, vem o desconforto. E aí você vai sentir esse desconforto de diversas maneiras, né? Ansiedade, agressividade, estresse, né? Às vezes aquela agitação de pensamentos, de comportamento. O seu corpo ele vai pedir, porque ele atingiu o equilíbrio daquela maneira, ele foi modificado. Então, essa primeira fase ela é crucial. Vencer o desconforto, não recair, permanecer longe. Por quê? Aquilo é meio que um processo de limpeza cognitiva, de limpeza de alma, tá? Então, você precisa vencer a fase do desconforto. Ela é a mais difícil. As primeiras semanas, os primeiros dias, semanas, talvez o primeiro mês é o mais difícil. Onde você vai ter essas sensações corporais. Mas se você vence esse desconforto, o que vai acontecendo com o seu corpo? Ele vai se adaptando. O que é adaptar? Ele vai entendendo que não tem mais aquela fonte de dopamina, aquela fonte de prazer. E aí os seus neurônios serão estimulados novamente a produzir, né, aquela quantidade de dopamina inicial. O seu corpo vai então se adaptando a viver, a não depender mais daquele objeto, daquele vício, no caso aqui, da pornografia, da masturbação. Até que o último estágio seja completo. O equilíbrio. É você voltar àquela natureza inicial.
onde você não dependia da pornografia para viver. Você não nasceu dependendo da pornografia para viver. Você não nasceu dependendo da masturbação para se sentir bem. E esse é o equilíbrio natural. Então, essa aula de hoje eu quero te motivar. Ei, amigo, vença o desconforto. É a fase mais difícil. Os primeiros dias, semanas, que você ficar sem, né, o uso ali, sem ver os vídeos, sem ver, né, sem se masturbar, será mais difícil. Mas se você passa essa fase do desconforto, vence o primeiro mês, vence o segundo mês, o seu corpo pode ter certeza que o processo químico vai sendo modificado e você vai atingindo o equilíbrio, que é o equilíbrio natural. O que isso significa? Você vai perceber que você pode adquirir prazer em fontes saudáveis, na atividade física, na alimentação, no sono, nas relações interpessoais. Esse movimento saudável da existência humana, né, é fontes prazerosas, fontes de dopamina. Só que anteriormente o seu corpo estava o quê? A minha fonte de dopamina é a pornografia. A minha fonte de dopamina é a ejaculação. A minha fonte de dopamina é a masturbação. E aí, quando você fica sem e o seu corpo vai adaptando, atingindo o equilíbrio novamente, ele vai percebendo, você vai mostrando para ele, vai ensinando ele, né, que ele pode atingir prazer de outras maneiras, tá? Com atividades, hábitos que são saudáveis, que não vão te causar prejuízos, né, na sua saúde, no seu lado espiritual, emocional, psicológico. Combinado? Então, olha aqui, vença o desconforto. Os primeiros dias, as primeiras semanas são mais difíceis para todos os vícios, tá? Mas se você passa essa semana, é meio que uma limpeza na sua alma. Nós chamamos de como se fosse uma desintoxicação, tá? O seu corpo está intoxicado, ele foi modificado. E para desintoxicar, você precisa vencer a abstinência. Você precisa vencer o desconforto, tá bom? E aí, para que isso ocorra, eu vou, né, tem aulas específicas aqui onde eu ensino a você lidar com o ambiente, a você lidar com os gatilhos, a você lidar com as suas emoções, para que você não recaia, tá? E não quebre esse momento de vencer esse desconforto inicial. Combinado? Até a próxima aula. Um abraço para vocês.